Estou em São Luís hoje, mas semana que vem, se Deus quiser, estou chegando, vim aqui resolver uns assuntos da igreja e também da minha vida pessoal. Então, é assim, o curso, como eu disse, ele é feito em módulos. Então, cada mês é um módulo para que haja oportunidade do estudante ingressar sempre, estarem sempre ingressando. Só que eles não vão terminar juntos, esses que chegam depois. Mesmo assim, Uhum. nesses 3 primeiros meses, né? Nesses 3 primeiros meses, nós fazemos uma atualização lá para o mês de janeiro. Nós fazemos uma atualização para recuperar os módulos Também, uhum. perdidos de alguns. Quer dizer, só pode perder até 3 módulos para que a gente consiga fazer, ter eficiência, né? Aí em fevereiro a gente tem a primeira. A Tá até gente, normal, tá caindo. oi? Não, não é normal estar caindo. Entende? Não é normal Tá estar caindo. Talvez caindo que a conexão da não deve. transmissão. A conexão parece que não está muito boa, né? Então, Uhum. acontece que quando chegar em janeiro, aí nós temos uma atualização para fechar o primeiro módulo. A Sandra está chegando aqui para fechar o primeiro módulo, tá certo? Então, dessa maneira, É. bem-vinda, Sandra. Tudo bem? Por enquanto o microfone pode ficar aberto, tá, Sandra? Tá aqui, estou explicando algumas coisas aqui para a irmã Yolanda. Aí a gente atualiza e aí Tá bom, pode. em fevereiro nós fazemos uma formatura, né, do primeiro ano, né, que é o ano básico 1. Aí depois nós vamos até o período do quarto ano, né? Aí que nós fechamos a parte principal da teologia. Aí depois temos mais um ano, que é para aqueles que optarem por fazer a teologia com aquela ideia de querer é, ter curso superior, né? E as coisas assim por diante. Nesse sentido, daí terá que apresentar um TCC lá no quinto ano, que já é uma fase mais assim avançada, né? Então, o curso tem 4 etapas, né? 4 etapas, e esta inicial agora é a básica, aí que está todo mundo no mesmo caldo, né? Uma sopa de letras. Então está todo mundo aí no mesmo caldo. Mas com o andar da carruagem, aí vai um ou outro aqui vai começar a sair do caldo, passar para outro, digamos assim, para outro recipiente, e alguns seguirão no rumo, tá certo? Não perdemos ninguém, a não ser que É. alguns desistam, né? Mas é assim, todo curso a gente Uhum. começa, por exemplo, esse curso tem 28 pessoas, né? E já teve 2 desistências, teve 2 adesões, então está com 28 ainda. Então, o que acontece? Mas alguns têm faltado muito, né? Alguns têm faltado muito. Uhum. Tem faltado muito. Mas é muito valioso para poder ajudar a formação, né? Principalmente em um assunto como esse que a gente está abordando agora, que é o Espírito Santo. Quer dizer, ele auxilia demais na formação de cada um, tá certo? Eu vou aguardar até mais ou menos umas 7 horas e 6 minutos. Aí nós vamos tocar com vocês duas, os outros que forem chegando vão chegando devagar. Eu acho que alguns pensam, o pastor foi lá para São Luís, não vai ter aula, aí legal. Mas não tem Legal. isso comigo, não. Né? O pastor, algum pastor já foi para o monte, levou um grupo para lá, já vou puxar a orelha dele, tá? Daqui a pouco aí. Mas ele vai participar, se Deus quiser, tá certo? Então, qualquer dúvida você tira comigo, tá? Pode mandar no WhatsApp, que é até melhor porque fica registrado para a gente procurar esclarecer. Nós temos trabalhos, né, que Uhum. precisam ser entregues, né? A Sandra está devendo um trabalho, ela vai entregar do módulo passado, que é o módulo inicial de degustação. Agora a gente começa uma parte mais assim detalhista, né, do nosso estudo, que vai requerer bastante atenção daqueles que vão estar participando. Ele é muito importante porque, Uhum. além de preparar, né, cada um de nós para uma missão que vem pela frente, e não é pequena essa missão, só não posso revelá-la agora, né? Mas ela também prepara você para esse contexto, né? Ó, a irmã Lucimar agora ficou fiel, né?
Agora, irmã Lucimar, que faltou muita aula, agora é fiel mesmo, né, irmã Lucimar? Agora ela não falta mais não, né? Graças a Deus. Então, aí nós vamos ter, assim, pela frente, né, algumas atividades que vão requerer, assim, um preparo, né? E essa é a nossa preocupação. O problema na nossa cidade de Açailândia é que a maioria dos cursos não terminam, né? Olha, outra irmã, Tereza, que é fiel. Essa daí é fiel até a morte, dar-te-ia a coroa da vida, né? Então, a irmã Tereza é fiel. Ela já mandou o trabalho dela, viu, Sandra? Sandra vai mandar daqui a pouco. Hoje, nós, Como? hoje tem em Holanda, né, pastor? Pois é, a Holanda está inaugurando aqui. Está inaugurando aqui a nossa sala de aula, né? Eu creio que quando passar a pandemia, nós vamos ter... Ó, o Anderson também entrando aqui. Bem-vindo, Anderson. Não faltou, está presente. Ai, vou mandar, pastor, o meu trabalho. Pois mande o trabalho. Mande o trabalho, porque você sabe que o nosso curso, por ser espiritual, quem não entregar trabalho, a gente manda praga, né? A gente roga praga, né? Mas é praga de bênção, né? É praga de bênção, né? É tanta saúde que você vai pedir assim, para, pelo menos uma dor de cabeça. Essas pragas assim são boas, né? Ok, então, bom, 7h07, né? Como meu número 7 é um número que me persegue muito, né? Eu não posso deixar de reconhecer que 7h07 já é boa hora para começar. Eu nasci em 1957, registrado no dia 27, né, de dezembro, né? Eu me casei no mês 7, às 7 horas da noite do dia 16, que é 6 mais 1, 7. E, sabe, aí vou ficar aqui até amanhã, que é tanto certo. A pastora Anitta nasceu em setembro, né? Aí é fogo na roupa, né? É fogo. Então, 7 é um número que me persegue e eu não tenho nenhuma superstição com relação a ele que me persegue. Não sou eu quem persegue a ele. Ok. Então, dada essa informação breve, né? Menção breve, o Anderson, bem-vindo. E eu quero dizer também que essa aula vai estar gravada. Eu vou deixá-la no YouTube, tá bom? Por um tempo, né? Vai ficar ali no YouTube para você tirar suas dúvidas. Que Deus nos abençoe e possamos crescer em graça para a glória de Deus. O assunto nosso hoje começa por um versículo da Bíblia, né? Um versículo muito importante que se encontra no livro de Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, que o livro de Gálatas é o livro que o apóstolo Paulo relata. Vocês devem estar lembrados, né? Que depois da conversão dele, ele ficou 3 anos e meio no deserto. Ou seja, diferentemente do que acontece hoje, né? As pessoas se convertem num domingo, no outro já estão pregando, né? Dando testemunho. Mas Paulo ficou 3 anos e meio. Por 2 vezes ele ficou no deserto e numa delas ele teve aquela revelação de 2 Coríntios capítulo 12, quando ele foi ao paraíso, no relato dele. Pois vejam bem, em Gálatas capítulo 4, nós temos essa expressão aqui que é muito importante para você compreender como é que se processa a questão do Espírito Santo. E diz assim, versículo de número 3: Mas assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, ok? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então aqui nós temos um primeiro assunto importante olha outro fiel aí, pastor Edmar Braga. Entende? Esse não falta. Esse aí, se faltar, tá chovendo canivete aberto. Ok, então, esse assunto importante, Gálatas 4, versículos 3, 4 e 5, é importante você perceber uma palavra que está escrito aqui no versículo 4. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, ou a plenitude do tempo, em outra tradução, né? Enviou seu filho nascido de mulher. Preste bem atenção nessa palavra plenitude do tempo, né? Plenitude significa dizer que o tempo chegou a um nível, né? Plenitude aqui é a história humana, né? Então essa história chegou a um nível em que o ser humano estava preparado para poder compreender a natureza de Deus.
Não é que um ser humano compreenderia 100%, mas ele já tinha base para compreender a natureza de Deus. O que isso quer dizer? Isso quer dizer assim, vejam bem, que neste tempo que Jesus veio e que foi revelado o Espírito Santo, já havia nascido Sócrates, Platão e Aristóteles, esses três personagens. Esses três personagens, Sócrates, Platão e Aristóteles, eles são eles que, por meio deles, é que se chega à ideia do surgimento da filosofia. O que a filosofia é? A filosofia é um estudo que visa a busca por um conhecimento profundo. Antes dele, existiram vários outros filósofos que não tinham nome de filósofos, como Zenão, como Heráclito, como um personagem muito importante. Alguns personagens, vou ficar citando todos eles aqui, que senão nós vamos ficar gastando um pouco de tempo, e nós vamos ter isso em filosofia. Quando você for estudar comigo, a parte de filosofia vai ser muito importante. O que quer dizer isso? Antes desse movimento dos filósofos, antes que esses homens iniciassem a refletir, as pessoas conheciam ou pensavam sobre a vida, o conhecimento, baseado na mitologia. A mitologia, ela procurava dar uma explicação assim simbólica para todas as formas de manifestação de racionalidade. Então, naquela época, as pessoas, isso eu estou falando 4.000 anos antes de Cristo, 2.000 anos antes de Cristo, as pessoas tentavam explicar todas as coisas a partir dos fenômenos da natureza. Ou seja, quando as pessoas olhavam assim o raio caindo, aí eles atribuíam àquele raio uma divindade para poder entender o fenômeno daquele raio que estava caindo. Quando o sol brilhava na manhã, ou à noite, quando o sol se punha, eles tentavam dar uma explicação mitológica, ou seja, atribuía a uma divindade aquele movimento que estava acontecendo. Quando chovia também, quando as marés eram altas e baixas também, certo? Eu vou pedir só a Yolanda e a Lucimar para desligar o microfone para não dar chiado para os outros. Tá? Só um toquinho aí na tua tela, desliga o microfone e pronto. Tá? Ótimo, ótimo. Muito obrigado. Não precisava sair, mas vai voltar. Então, nesse momento em que as pessoas buscavam entender os fenômenos, explicando através de figuras ou de mitologias, elas foram atribuindo nomes que você muitas vezes vê até em filmes como Netuno, Hércules, Afrodite, Cibele, Thor, essas coisas todas, eram explicações da natureza que eles procuravam dar para poder entender o que estava acontecendo, para tentar explicar de onde a gente veio, o que a gente está fazendo aqui, para onde a gente vai, o que é o cosmos e uma série de outras situações. Aí, esse conhecimento mitológico, né, ele começa a se descolar, né, ele vai se descolando gradativamente quando alguns pensadores, né, começam a refletir a respeito dessa forma de se explicar a vida, dessa forma de se explicar os fenômenos e desta forma de se explicar a natureza, calcada em entidades e figuras espiritualistas, e eles começam a entender que existia algo mais profundo, mas mesmo assim eles ainda caminhavam com a mitologia muito intensa dentro deles. E alguns deles pensaram tão profundamente que chegaram a entender que a mitologia não tinha esse papel tão forte assim para explicar tudo. Você deve estar lembrado que quando o apóstolo Paulo chega em Atos capítulo 17, lá em Atenas, eles acham que Paulo é um dos deuses, né? Ou seja, havia uma corrente lá em Atenas que achava que Paulo era um dos deuses. Paulatinamente, né, tinham três grupos, aliás, ali presentes, que eram os epicureus, os estoicos, está lá escrito em Atos 17,
havia os funcionários públicos e os fofoqueiros, que era o quarto grupo, né? Que é aqueles diz lá o texto, que é aqueles que gostavam de novidades, né? Iam ali só atrás de novidades, né? Que eram os fofoqueiros. E hoje esses sempre estão por aí. Os estoicos eram pautados só pela razão. Os epicureus era só pelo sentimento. Os curiosos, né, eram as novidades, né? E os que ficavam ali no Areópago, assim, eram tipo os funcionários públicos e outros, que o Areópago era uma praça onde as pessoas podiam falar o que quisessem falar e aquilo seria analisado por todos aqueles que estavam ali. Então, o que acontecia ali? Esses grupos já demonstram o nível de separação daquele pensamento mitológico de eras passadas para o pensamento que começa com Sócrates. Sócrates diz assim, pela primeira vez, ele diz num dos textos dele, ele diz assim, que ele ouviu uma voz, que segundo ele era a voz de Deus, que dizia para ele começar a pensar profundamente. E aí ele criou uma atitude de pensar chamada maêutica, né? Que é quando você vai refletindo e nasce dentro de você, é gerado dentro de você um conhecimento, né? E esse conhecimento brota para fora. Todos esses homens estavam em busca da verdade. Depois de Sócrates, Sócrates não escreveu uma página sequer, tem um discípulo dele chamado Platão, que começa a tirar, vai tirando o conhecimento de dentro da mitologia, vai afastando, né? A mitologia vai ficando para trás um pouco. E Platão é que ele dá muita ênfase, né, a aspectos assim místicos num sentido de chamada mentepsicose. A mentepsicose é um estudo que você chamaria de reencarnação, né? Então ele mistura um pouco e é Platão que inova criando essas academias, né? Academias de malhação, porque Platão era um atleta, né? Ele tinha um corpo muito atlético. Bom, depois de Platão, eu estou resumindo tudo, por favor, não peguem isso assim como palavra final. Depois de Platão surge um discípulo de Platão muito mais assim intenso e poderoso no conhecimento, chamado Aristóteles. Aristóteles consegue construir uma maneira de pensar bem distante da mitologia, mas já próximo mesmo, para alguns já próximo mesmo da razão plena. Mas esses três, Sócrates, Platão e Aristóteles, criam a base que esse versículo, capítulo 4, versículo 4, vai dizer: vindo na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Ou seja, quando esses três homens vieram e passaram a dar uma percepção, esses três não, são vários, né? Eles vieram para dar uma concepção racional, ou seja, passou a ter o mitológico e o racional. Antes era só o mitológico. Então, o mitológico, ele baseado em quê? Imaginação. E o racional baseava-se, claro, a filosofia baseava-se em quê? Na razão. Buscava a razão mais profunda das coisas. Então, nós tínhamos o mitológico e o filosófico. Quando o filosófico começa, aí o mitológico vai sendo colocado um pouco mais para trás. Paulo entende que nesse momento em que acontece essa fundação, vamos assim chamar, né, da filosofia, e aparece um imperador chamado Alexandre o Grande, que na verdade não era grande de estatura, mas era grande pelo que ele fez. O que Alexandre o Grande faz? Ele pega a cultura grega e ele espalha essa cultura grega pelo mundo de então. Um jovem general faz esse trabalho fenomenal e ele cria várias bibliotecas para espalhar a cultura grega, entre elas a biblioteca de Alexandria, também na cidade de Antioquia. Tinha bastante material que Alexandre o Grande ali deixou. E o Alexandre conseguiu fazer com que o mundo de então falasse grego, ou pelo menos fosse a língua principal, como hoje a língua principal é o inglês, muito embora a língua mais falada é a língua mandarim, não é? Mas ele é mais falado por causa do tamanho da população da China, né?
mas a língua falada no mundo inteiro hoje é o inglês, certo? Em qualquer lugar do mundo, se chegar com o inglês, você consegue se comunicar. Naquela época era o grego, mas era um grego chamado koiné. É um grego chamado koiné quer dizer comum, né? Ou seja, um grego popular. Esse grego praticamente unificou aquele período, por essa razão é que recebeu o nome de plenitude do tempo, ou seja, a humanidade estava pronta para receber o Filho de Deus, e é por isso que você, quando vai estudar no Velho Testamento, não aparece, quase que em momento nenhum, não aparece a expressão Espírito Santo. Você percebe que há a presença do Espírito Santo. Não aparece. Não aparece também com muita clareza a pessoa de Cristo. Você tem assim episódios da pessoa de Cristo, como por exemplo naquele episódio de Abraão, né, com Melquisedeque, né, que é o sacerdote das primícias futuras. Você tem aquele episódio de Daniel, dos amigos de Daniel e o quarto homem, não é? E assim sucessivamente. Ou seja, quando Moisés encontra a sarça ardente, aquela sarça ardente ali é uma figura da pessoa de Cristo. E você tem aquela pedra que jorra água no deserto, quando Moisés bate com o cajado, é uma outra figura de Cristo. O próprio Moisés teve dificuldades de discernir isso. Porém, a pessoa de Deus não, a pessoa de Deus era muito visível em termos assim de conhecimento dela, né? Não que todos tiveram aquele privilégio de falar face a face, acho que só Moisés também, né? Moisés ficou 80 dias de joelho, com o rosto no chão, sem comer, sem dormir, sem beber água, orando a Deus. Eu não sei se eu consigo ficar nem 5 dias, mas Moisés ficou 80, né? 80, 40 mais 40, né? Está lá em Deuteronômio capítulo 9, sendo bem claro esse movimento de Moisés. É claro que ficar nessa posição assim durante 80 dias é um sobrenatural, né? Bom, mas voltando aqui no nosso capítulo, por isso essa expressão tão pequenininha, você viu, plenitude dos tempos. Dentro dela tem um imenso mundo ali presente que Paulo está comunicando, entende? As pessoas vão dizer, plenitude dos tempos é quando enchemos no Espírito Santo. Não, plenitude dos tempos aqui, nesse contexto, significa dizer que a base do pensamento ocidental já estava pronta para começar a entender a pessoa de Cristo, que veio revelar a pessoa de Deus, o coração de Deus para nós, que vai surpreender muita gente que pensava num Deus tipo Senhor dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso, né? Aquelas coisas de Velho Testamento ali, né? Jeová Rafá, Jeová Chamá, coisas de Velho Testamento. Quando chega em Jesus, ele fala assim, Pai, né? Ele chama Deus de Pai, produzindo algo, uma palavra em aramaico, né, que é escrito essa palavra, essa oração do Pai Nosso, que significa dizer uma relação íntima com Deus, né, uma relação de amizade profunda com Deus, que é isso que Jesus veio ensinar. Ótimo. Então, entendido razoavelmente nessa aula muito pobre aqui sobre filosofia, a base da filosofia, quero dizer para vocês que existem, na teologia, existem duas correntes que na realidade são muito parecidas, né? Uma corrente chama esse estudo de pneumatologia e a outra corrente chama esse estudo de paraclitologia. Isso daí acabou gerando alguns tipos de abordagens, né? Alguns pensadores, quando vão estudar a pessoa do Espírito Santo, pela ótica da pneumatologia, né? Pneuma, que é a palavra que você vai falar, mas pneu, querido. Pneu quer dizer ar, né? Pneu quer dizer vento, né? Ar. Então, pneumatologia é estudo do espírito, né? Porém, alguns teólogos começaram a questionar essa palavra pneumatologia, porque começaram a entender que, para algumas pessoas, o estudo como pneumatologia poderia ser o estudo de qualquer espírito, E a palavra paráclito, ela serviria mais para o Espírito Santo, porque Jesus fala muito de paráclito,
que ele fala em João capítulo 16, né, aquele que vai estar ao lado, para, é a palavra grega, que é de paralelepípedo, né, de paraquedas, né, de parapeito, quer dizer ao lado. Para é uma palavra grega que quer dizer ao lado, né? Então, quando Jesus fala, o Espírito estará convosco, então, o Paráclito, né? Paráclito quer dizer esse Espírito que vai estar ao lado, que vai estar conosco. Então, alguns teólogos preferem a ideia de Paráclito à ideia de pneumatologia. Então, paracletologia para alguns é mais evidente. Mas deixa eu explicar para vocês por que é que alguns preferem a palavra pneumatologia e outros preferem a palavra Paráclito. Uma coisa importante é você perceber assim, quando se está falando de pneumatologia, nós estamos falando de um segmento que tenta explicar a doutrina do Espírito Santo, a doutrina do que trata o Espírito Santo em alguns níveis, né? Pneuma, Espírito, Logos, Palavra, né? Então, essa palavra pneumatologia para alguns, quando vão estudar sobre o Espírito Santo, estão muito preocupados sobre a pessoa, a obra e a participação do Espírito Santo na salvação. Então, a exploração desse estudo visa 3 objetivos para esses estudiosos. Então, volto a repetir: a pessoa, a obra e a participação do Espírito Santo na salvação. Ok. E como é que fica, então, a questão da paracletologia? Bom, aqueles que estudam o Espírito Santo pela ótica da paracletologia, eles vão um pouco mais além nessa abordagem. Eles procuram ver a pessoa também, procuram ver a obra também, mas eles englobam a natureza, a personalidade, a deidade, ou seja, o poder do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo no Velho Testamento, a atuação do Espírito Santo no Novo Testamento, especialmente nos Evangelhos e nas cartas e epístolas. Ainda merece para eles também destaque, esse pessoal da paracletologia, destaque no processo de salvação, na distribuição dos dons espirituais e na consolidação do fruto do Espírito Santo. Você deve ter ouvido falar, e já leu também em Gálatas capítulo 5, no versículo 25, que fala do fruto do Espírito Santo. Esse fruto do Espírito Santo é a própria natureza de Jesus em nós. Mas essa natureza de Jesus em nós, ela precisa ser consolidada. Ela precisa ser, assim, digamos assim, enraizada dentro de nós. Por quê? Porque ela não pode vir de uma só maneira. Só veio o amor, mas não veio a bondade. Só veio a bondade, mas não veio a benignidade. Veio a benignidade, mas não veio a fé. Veio a fé, mas não veio a longanimidade, não veio a mansidão. Então, essas características são atributos da pessoa de Cristo que precisam alcançar plenitude em nós. Quando você se sente cheio do Espírito Santo, você pode ver que há uma, eu não sei todos, né? Mas às vezes episodicamente um ou outro, né? Mas quando você se sente cheio do Espírito Santo, você tem uma certa sensação de que não necessita de nada. Você não está necessitando, não tem necessidade de dormir, não tem necessidade de comer, de beber, não tem necessidade de se preocupar com nada, né? Eu vou citar uma experiência particular minha, por favor, experiência, não faça isso. Experiência particular é experiência particular, tá bom, pastor Edmar? Então, eu vou citar uma experiência particular para você entender. Uma ocasião, em 2007, né? 2007. Uma ocasião em 2007, eu sozinho fui para o monte orar, né? E eu fiquei lá orando até umas 4 da madrugada, né? Passei aquela madrugada ali em oração, e quando deu mais ou menos umas 4 da madrugada, eu saí do monte e vim andando lá do monte até para a casa pastoral. Nesse caminho, eu estava com a vida tão cheia na minha vida, você estava tão, sabe, tão assim cheio da presença de Deus, que quando eu cheguei ali na altura da Clínica Gênesis, bem ali naquela esquina, né, da Clínica Gênesis, estava havendo um tiroteio, a polícia perseguindo um marginal, e eu estava no meio do tiroteio,
porque de um lado estava a polícia e do outro lado estava o bandido dando tiro. E eu estava no meio da linha de fogo, só que eu não sentia medo de nada. Eu também não sentia, como posso dizer, eu não sentia arrepio, não sentia nada disso. Eu simplesmente vinha uma paz muito grande no meu coração. Porém, me vinha assim na cabeça, naquele momento, coisas assim, ele vai para um lado, ele vai para o outro, e eu sabia antecipadamente os passos tanto da polícia quanto do bandido e até a hora que eles iam embora. E eu fiquei naquele fogo cruzado e nada me aconteceu. Bom, eu tenho outras coisas que aconteceram naquela ocasião, mas eu não vou me deter aqui. Mas foi uma experiência em Açailândia que eu nunca me esqueci. Foi naquela ocasião que Deus me falou que haveria um avivamento em Açailândia e que 4 ministérios seriam levados, 3 ministérios seriam levados lá embaixo e seriam levantados 4 ministérios, que seria um avivamento que ainda não aconteceu, que impactaria muitos. E dentre os 3 ministérios que iriam cair, seria o meu. Eu falei, mas logo o meu? Mas é o seu, entende? Mas daí, desses 4 ministérios, se ergueriam, desses 3 ministérios, perdão, se levantariam 4 poderosos ministérios nessa cidade. Eu aguardo por esse dia, eu creio que esse tempo já chegou. O que é isso daí? Isso é uma experiência. Então, o que aconteceu no meu coração naquele momento? Eu senti todo o fruto do Espírito Santo operando. Por essa razão, o estudo do Espírito Santo com a terminologia paracletologia, ela tem mais assim propriedade de estudo do que a pneumatologia, que fica muito intelectualizada. Então, por essa razão, nós vamos trabalhar bem o estudo do Espírito Santo sob a temática paracletologia. Vou repetir. Pneumatologia, que é estudo do espírito, né, ou que alguns atribuem que pode ser estudo de qualquer espírito, mas que é muito empregada para estudar o Espírito Santo, preocupa-se com a obra, a pessoa, não é? A obra, a pessoa e a natureza do Espírito Santo. Já a paracletologia engloba não só a obra, a pessoa, a natureza, mas também a deidade, os atributos, os dons espirituais, a sua manifestação no Velho Testamento, manifestação no Novo Testamento e principalmente nas cartas paulinas, né? Agora, deixa eu dizer uma coisa para você aqui, para você bem entender. Um escritor chamado M.J. Erickson, ele escreveu que existem alguns problemas que precisam ser bem compreendidos. Para você, hoje em dia, quando se fala de Espírito Santo, é muito fácil falar. Mas até mais ou menos ali o final do século XIX, Espírito Santo não era um assunto assim predileto da igreja. Quer ver um exemplo de influência desse tipo de conduta? Veja só, qual é o elemento principal, o principal elemento da nossa fé cristã? Aí o que acontece? As pessoas dizem assim, que o principal elemento é a crucificação. Não é o principal elemento. O principal elemento não é. Ele é um elemento fantástico. Não estou fazendo heresia não, por favor. Ele é um elemento extraordinário. Mas o principal elemento da nossa fé cristã chama-se a ressurreição. A Igreja Católica apregou mundo afora a crucificação. E nós também. A crucificação é boa para pregação. Mas para a sustentação da nossa fé é a ressurreição. Certo? Então, o que acontece aqui com essa questão de crucificação e ressurreição? Por quê? As pessoas preferem falar mais da crucificação, e devem falar, mas precisam entender que o elemento fundamental, que dá suporte, que sustenta a nossa fé cristã, é a ressurreição e não a crucificação. A crucificação é o evento que marca, é o holocausto. Mas a ressurreição, ela chancela, ela confirma, ela vitaliza. Então vamos a um exemplo típico de um personagem chamado Tomé. Já viu, você deve ter ouvido falar que Tomé é tido como uma pessoa incrédula, não é? Ah, Tomé é incrédulo. Não é verdade, Tomé não era incrédulo. A Bíblia diz em Mateus capítulo 10 que Tomé pregou a palavra, que curou enfermos, ressuscitou mortos e fez uma porção de coisas, tá certo? Tá dizendo, e deram testemunho disso. Então Tomé, ele acreditava sim, tanto acreditava que ele estava junto com os apóstolos depois da crucificação. Qual era o principal problema de Tomé? O principal problema de Tomé era a ressurreição.
Porque os saduceus não acreditavam na ressurreição, eles acreditavam em tudo. Não tem esses crentes que são assim, muitos de nós, claro, né? Diz que acredita em Jesus, né? Mas é 100%. Mas quando chega em determinados assuntos, eles não caminham. Não é? Então eles confiam em Jesus 90%, alguns 80% e outros até 1%. Mas 90%, 80%, mas não 100%. Então fica um grupo que acredita em todos os dons do Espírito Santo, poder, mas não acredita que perdoar pecados, por exemplo, tem dificuldade para perdoar pecados. A pessoa não pode, tem medo de contar seus pecados porque essas pessoas não acreditam, acham que as pessoas que têm pecado têm que ser punidas, né? Então não acreditam na graça de Deus. E tem outros que acreditam na graça de Deus, mas não acreditam no poder do Espírito Santo. Não acreditam que o Espírito Santo é capaz de curar, libertar, ressuscitar e mudar o curso da história. Então essa coisa de crer em Jesus 90%, 80%, é o Tomé que está dentro de muitos de nós. Tomé tinha dificuldade só com a ressurreição. E as pessoas dizem que ele não acreditava em Jesus como um todo. Tanto é que Jesus disse, toca na minha mão, nas minhas feridas, né? E não seja incrédulo, mas crente. O que quer dizer? Porque bem-aventurados que não viram e creram. Essas palavras mais ou menos que Jesus diz para Tomé, indicando a dificuldade de Tomé em crer na ressurreição, que é muito pouco falada, muito pouco pregada, muito pouco anunciada. Você lembra que em Atos capítulo 17, todo mundo achou bonito o discurso de Paulo, mas quando ele vai falar da ressurreição, ele não consegue nem começar, porque os ouvintes de Atos 17 dizem assim, sobre essas coisas te ouviremos em outra ocasião, e encerram a conversa. A igreja de Corinto tinha todos os dons espirituais, mas tinha dificuldade de acreditar na ressurreição. E aí Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15, se a ressurreição não existe, então é vã a nossa fé. Né? A nossa fé está em vão sendo vivida. E ali ele vai defender a ressurreição. E ele é uma testemunha porque ele viu Jesus também. Muito bem, então Erickson, nos seus escritos, ele diz assim, que o Espírito Santo ele é o ponto central da doutrina da Trindade, ou da Triunidade, porque quando você conhece o Espírito Santo, você começa a conhecer melhor a pessoa do Pai, do Filho e do próprio Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não vai vir para nós, ele já está em nós, ele foi derramado sobre toda a carne. Não, mas ali o cachaceiro, sim, querido, por que não? O macumbeiro, sim, querido, por que não? Mas o ateu, sim, querido, inclusive até é ruim para o ateu, né? Que tem o Espírito Santo sobre a vida dele, porém não soube reconhecer, não soube ser grato e pode ir para o inferno, né? Deus queira que não, mas pode ir para o inferno por não saber dessa verdade que precisa ser pregada sistematicamente, ok? E aí a justiça assume uma outra proporção. Segunda coisa que Erickson acentua é que nós vivemos atualmente o período em que a obra do Espírito Santo é mais proeminente que todos os outros períodos da Trindade, da manifestação da Trindade. O que isso significa? Significa que no Velho Testamento houve uma ênfase, o Erickson está dizendo, que houve uma ênfase na pessoa do Pai, do nosso Deus, o general eterno, né? O Senhor dos senhores, né? O Jeová Nissim, Jeová Rafa, Jeová Adonai, e assim por diante. Houve uma ênfase forte no Deus Todo-Poderoso. Agora, quando Jesus nasce, aí há uma ênfase muito forte na pessoa do Filho, durante aqueles 33 anos e meio que Jesus viveu. Você deve estar lembrado que Jesus só começou a pregar aos 30 anos de idade e a razão principal está descrita lá em Números, capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6. Né? O que está dizendo lá? Que somente seria recebido na congregação aquele que tivesse mais de 30 anos de idade para pregar. Então é tipo uma maioridade sacerdotal. Para ele poder pregar, ele teria que ter 30 anos. Então, por isso, Jesus começou aos 30 anos. Aí alguém, não, Jesus foi falar com Buda, foi falar com não sei quem, foi falar com o pastor Edmar para depois começar a pregar. Não, dessa vez não. Jesus veio e ele veio na plenitude dos tempos
e ele veio dentro da lei, que é a lei cerimonial, a lei civil e a lei moral, que estão lá nos 5 primeiros livros da Bíblia, ok? Então, essa ênfase na pessoa do Filho. Quando o Filho, que é Jesus, se prepara a ir para o céu, então o que ele diz? Ele diz assim, eu vos enviarei o Espírito Santo, né, que da parte do Pai. Na verdade, nunca houve nenhuma divisão, é apenas uma questão pedagógica, é uma questão de ensino para melhor compreensão, porque seria muito difícil, e até hoje é muito difícil, quando você pergunta assim para alguém, você entende a Trindade? As pessoas falam, mas com uma dificuldade enorme, porque é muito difícil uma gota d'água em compreender um oceano, né? Então é complexo mesmo. Mas Jesus veio para dizer, não, olhem para mim, creiam em mim e vocês serão salvos. Ok, e a terceira, então, manifestação é o Espírito Santo. Quando é que o Espírito Santo fica conhecido como o vigário de Cristo, como aquele que está agora comandando as ações da igreja na terra? No dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes. Deixa eu explicar para você. No dia de Pentecostes, o que acontece em Pentecostes não aconteceu nunca mais, tá? Eles foram todos batizados no Espírito Santo. Foram, mas aquele fenômeno ali só aconteceu ali. Pode acontecer mais adiante no final dos tempos. Porque o que acontece em Pentecostes é diferente do que acontece em Atos capítulo 8. É diferente do que acontece em Atos capítulo 19. E assim sucessivamente, ok? Tem semelhanças, mas é diferente. Porque em Pentecostes não tem língua estranha. Em Pentecostes não tem língua desconhecida, muito pelo contrário. O texto de Atos capítulo 2 é assim, eu estou falando em português, você que é árabe, né, está me ouvindo falar em árabe, e entre a minha palavra e a sua palavra fica um som assim meio embolado, mas eu estou falando em português. E você está falando na sua língua espanhol, seja qual for, né, ucraniano, russo, não importa. E há alguma coisa assim entre nós que faz você entender na sua própria língua. É isso que estava acontecendo. Eu tive uma experiência dessa lá na EIFOL, lá em Curitiba. Foi a única vez na minha vida, a única vez, nunca mais eu tive. É uma experiência que eu digo assim, desse fenômeno da pessoa estar falando na língua dela e eu falando na minha língua, e a gente ouvia um ao outro, né? Éramos 4, né? Um ao outro na própria língua. Tanto é que a própria intérprete estava falando, em vez de traduzir para mim, ela traduzia, ela falava na língua dela, na língua da profetisa Vitória, e não traduzia, mas eu ouvia as duas em português, mas era meio embolado. Então foi uma experiência que eu vivi, e essa experiência foi importante para ratificar. Então o Pentecostes é quando o Espírito Santo começa o seu ministério. Então, a partir dali, fica compreensível que esse ministério está presente. Porém, somente no final do século XIX é que nós começamos a realmente, vejam bem, 18 séculos, né? 18 séculos. Somente no final do século XIX, quando começa a obra pentecostal, é que começa a se dar ênfase ao Espírito Santo. E de lá para cá estamos falando do Espírito Santo tanto, já tem até briga por causa do Espírito Santo. Essa situação é uma situação, dentro da história, atrasada, mas ainda bem que aconteceu. A terceira coisa que Erickson fala é sobre a cultura atual de muito valor à experiência. Então, pelo fato de, a partir do século XIX, com o advento dos pentecostais no mundo, né, tendo início nos Estados Unidos, na Suíça, e depois aqui no Brasil e outros países, né, essa onda dominou fortemente o mundo até hoje, né? Então, o que acontece? Alguns problemas. Primeiros problemas, as pessoas às vezes se pautam mais pela experiência, não é, do que propriamente por um conhecimento abalizado, um conhecimento mais abalizado na palavra de Deus, né? Deixa eu falar para você rapidamente as 5 formas de conhecimentos que a gente tem, não é? Ou pelo menos as principais para fazer pesquisa. O primeiro conhecimento que a gente tem é o chamado conhecimento mitológico, né?
é quando a gente tenta dar explicações pela natureza, né? Pela natureza. A gente fala assim, a força da natureza, a força do mar, entendeu? O mar falou comigo, não é? Aí acredita nessas entidades. Mas é uma forma de conhecimento, tenta explicar o fenômeno. Depois temos uma outra forma de conhecimento chamada a experiência própria, prática. Para mim importa o que eu faço, entende? Eu faço, isso é que importa. Então as pessoas se baseiam muito na experiência prática. Não, eu já fiz isso, já sei como é que é. Isso é uma forma de conhecimento. Existe uma outra forma de conhecimento que é um conhecimento teológico, né? Que teológico seria um conhecimento assim de buscar dar explicações a partir de uma direção que se baseia numa orientação divina, na orientação de Deus, ok? Existe uma outra forma de conhecimento, que é um conhecimento filosófico, aquele que procura as razões mais profundas, tá certo? As razões mais intensas. Por exemplo, quando eu falei aqui da questão de Tomé, muitos dos irmãos advogam a tese de que Tomé era incrédulo, mas eu tentei explicar para você que Tomé tinha dificuldades era com a ressurreição. Então o que significa dizer isso? É buscar elementos mais concretos, mais profundos, para compreender, para evitar ficar com aquele senso comum, com aquela mania de querer explicar coisa mitologicamente ou baseado na experiência. Mas lá em casa aconteceu assim, vai acontecer sempre assim. Não, isso é só uma forma de conhecimento. E existe uma forma de conhecimento chamada racional, ou melhor dizendo, racional no sentido científico, né? Que é aquela que vai acreditar naquilo que consegue provar, né? Porque a filosofia ela não está preocupada meramente naquilo que consegue provar, ela está preocupada com o que prova e com o alcance daquilo. Mas o conhecimento científico ele se baseia somente naquilo que consegue provar e explicar. Então, se não conseguir explicar nem provar, então ele não aceita como um saber válido. No caso, voltando aqui, né? Voltando toda hora, né? Voltando aqui. No caso da pessoa do Espírito Santo, quando nós estamos falando aqui de que há um problema de experiência, por que há um problema de experiência? Porque tem uma experiência na Assembleia de Deus, tem uma experiência na Igreja Adventista, tem uma experiência na Igreja Batista, tem uma experiência na Igreja Presbiteriana, tem uma experiência. Ok, é o mesmo Espírito, mas as pessoas têm uma experiência e dizem que a sua experiência é superior à experiência do outro. Não é? Você já deve ter recebido vários convites para ir para uma igreja, porque lá o Espírito Santo está mais presente. Né? Isso é normal das pessoas acharem que o Espírito Santo age assim. Ao passo que na Bíblia, Jesus quer tanto estar na igreja, mesmo que a igreja não queira estar com ele. Né? Ele disse, eis que estou à porta e bato. Né? Quer dizer, ele está tentando entrar até na igreja que você diz que está fria, que não tem o Espírito Santo, que aí você não está tendo, o Espírito é de Cristo, tá certo? Então, o problema de validar o conhecimento do Espírito Santo a partir da experiência é um trabalho importante por um lado e perigoso por outro, porque surgem experiências que às vezes as pessoas tentam transformar em doutrina, ok? Bom, aqui nós estamos praticamente concluindo essa fase, né? E eu quero dizer, a definição e conceituação de paraclitologia, ela vai para o estudo, a disciplina do estudo do Espírito Santo, né? É uma análise bíblica, teológica da natureza da pessoa do Espírito Santo, sua divindade, sua personalidade, seus atributos. É uma análise bíblica e teológica da obra do Espírito Santo, sua presença, a manifestação, a ação no Antigo Testamento e no Novo Testamento dos dons espirituais e dos símbolos do Espírito Santo. Essas são algumas temáticas importantes da doutrina do Espírito Santo que nós vamos começar a ver a partir de agora. Lembra, nós estamos vendo a vida no Espírito, agora nós vamos progredir para esse estudo sobre a paraclitologia, depois vamos voltar de novo na vida no Espírito para irmos avançando. Você deve fazer um resumo dessa aula e passar para mim o quanto antes possível, tá? E tirar suas dúvidas no privado ou agora também pode ser. Tá bom? Eu abro agora o espaço para você, que deve ter anotado algumas dúvidas aí, para perguntar aqui no nosso canal. Pode ligar o microfone.